Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou trazer o passo a passo desta ursinha amigurumi, então eu peço para você que ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilha com os amigos, ativa o sininho na opção todas para você sempre receber as notificações de quando eu posto vídeo novo por aqui e deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Vamos então para a lista de materiais. Para esta videoaula, eu vou estar utilizando aqui os meus fios da Barroco Max Color número 4. As cores são o rosa claro, esse bege mais clarinho, o branco e também só um pedacinho do marrom mais escuro para o bordado. Lembrando que todos os fios e as cores, eles são opcionais, você pode fazer com fios e cores da sua preferência. Vou utilizar também a minha agulha de 3 milímetros, uma marcação, uma agulha para fazer costuras e arremates, uma tesoura, fibra para enchimento e eu utilizei aqui também um par de olhinhos com travinha de segurança. Esse que eu utilizei aqui é a numeração 9 na cor preta, mas você pode utilizar a numeração e a cor da sua preferência. Vamos então dar início. Eu vou começar aqui fazendo um anel mágico. E dentro dele, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui, fecho esse meu anel mágico. Agora, na minha segunda carreirinha, eu vou trabalhar 6 aumentos. Faço aqui o meu primeiro ponto. Marco ele. Volto no mesmo ponto e faço mais um ponto baixo. Venho aqui no próximo. Trabalho 2 pontos baixos e eu vou trabalhar 2 pontos baixos em cada pontinho de base. Terminei a minha segunda carreirinha, já fechei aqui atrás com os nozinhos para não abrir. Agora, na minha terceira carreirinha, eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento. Faço meu primeiro ponto. Marco ele e logo em seguida eu faço o meu aumento. Vou repetir. Faço um ponto baixo sozinho e em seguida o meu aumento. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha. Sempre um ponto baixo e um aumento. Na minha quarta carreirinha, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento. Faço o meu primeiro ponto, marco ele, faço o segundo e em seguida o meu aumento. Vou repetir. Faço 2 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento.
E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre 2 pontos baixos e um aumento. Na minha quinta carreirinha, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento. Faço meu primeiro ponto, marco ele, faço o segundo, terceiro ponto baixo sozinho e em seguida o meu aumento. Vou repetir. Faço 1, 2, 3 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre 3 pontos baixos e um aumento. Na minha sexta carreirinha, eu vou trabalhar 4 pontos baixos e um aumento. Faço meu primeiro ponto, marco ele, faço o segundo, terceiro, quarto ponto baixo sozinho e em seguida o meu aumento. Vou repetir. Faço 1, 2, 3, 4 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. E eu vou trabalhar essa sequência também por toda a minha carreirinha, sempre 4 pontos baixos e um aumento. Agora, na carreira de número 7, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Faço meu primeiro ponto, marco ele e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento, sem nada. E eu vou fazer isso por toda a minha carreirinha de número 7 e também a carreirinha de número 8, colocando apenas ponto sobre ponto. Vou fazer aqui as minhas 2 carreirinhas retas, chegando ao final da carreirinha de número 8, eu volto aqui com vocês. Cheguei ao final da carreirinha de número 8 e vejam que o último ponto eu não finalizei ele, porque agora nós vamos fazer a nossa troca de cor. Pego aqui o meu fio rosa, laço ele e finalizo esse ponto nesta cor. Vou só fazer o primeiro ponto aqui da próxima carreirinha, que é para a gente poder cortar e dar os nossos nozinhos. Venho aqui, ajusto o meu ponto. Posso agora cortar o fio begezinho. Aqui. Reservar ele para lá. E faço os meus nozinhos. Venho aqui, faço o primeiro, dou uma leve apertadinha. Volto, faço o segundo. Deixo esses fiozinhos aqui para a parte de dentro. E agora, na carreirinha de número 9, nós vamos trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo, porém na cor rosa. Então, eu fiz aqui o meu primeiro ponto, faço o segundo, terceiro e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo até completar a volta. Agora, na carreira de número 10, eu vou continuar trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo, porém, eu vou fazer isso pegando apenas a alcinha aqui do lado de dentro. Então, eu faço aqui o meu primeiro ponto, pegando somente a alça interna, marco ele aqui agora para a gente não se perder, e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo, pegando somente a alcinha do lado de dentro. Vou fazer isso por toda a minha volta e chegando ali na ponta, eu volto com vocês.
Na carreira de número 11, eu ainda vou continuar trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo, porém agora eu volto a trabalhar pegando normalmente as duas alcinhas. Foi apenas na carreirinha de número 10 que nós trabalhamos pegando a alça de dentro, tá? Porque depois é nessas alcinhas aqui que nós vamos fazer o acabamento do vestido. Então, eu começo fazendo aqui o meu primeiro ponto, pegando normalmente as duas alcinhas, marco ele e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo por toda a minha carreirinha de número 11. Na carreira de número 12, eu vou trabalhar agora 4 pontos baixos e uma diminuição. Começo fazendo o meu primeiro ponto, marco ele, faço o segundo, terceiro, quarto ponto baixo e em seguida a minha diminuição. Vou repetir. Faço 1, 2, 3, 4 pontos baixos e em seguida a minha diminuição. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha de número 12, sempre 4 pontos baixos e uma diminuição, e a carreira de número 13, apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui, então, as minhas duas carreirinhas. Ao final da de número 13, eu volto aqui com vocês. Cheguei ao final da carreirinha de número 13, vejam que novamente eu não finalizei aqui o meu último ponto. Agora, nós vamos voltar a trabalhar com o begezinho, eu laço ele aqui e finalizo esse ponto nesta cor. Faço o primeiro ponto da próxima carreirinha. Aqui, deixa eu só refazer aqui, que eu acabei soltando um fiozinho aqui, ó, para não ficar tortinho depois resultado final do trabalho. Aqui, faço novamente, faço aqui o ponto, ajeito aqui o fiozinho, tá? E agora sim eu posso cortar. Corto o rosa, faço aqui os meus nozinhos. Faço aqui o primeiro, dou uma leve apertadinha e faço aqui o segundo. Jogo esses fiozinhos aqui para dentro. E agora, na carreira de número 14, nós vamos trabalhar aqui 3 pontos baixos e uma diminuição. Fiz aqui o meu primeiro ponto, faço aqui o segundo, terceiro ponto baixo e em seguida faço a minha diminuição. Vou repetir. Faço 1, 2, 3 pontos baixos e em seguida a minha diminuição. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha de número 14, sempre 3 pontos baixos e uma diminuição, e a carreirinha de número 15, apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui, então, as minhas duas carreirinhas. Chegando ao final da de número 15, eu volto aqui com vocês. Na carreira de número 16, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição. Faço o primeiro ponto, marco ele, faço o segundo e em seguida a minha diminuição. Vou repetir. Faço 1, 2 pontos baixos e em seguida a minha diminuição. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre 2 pontos baixos e uma diminuição.
Na carreira de número 17, eu vou trabalhar um ponto baixo e uma diminuição. Faço meu primeiro ponto, marco ele e logo em seguida faço a minha diminuição. Vou repetir. Faço um ponto baixo e em seguida a minha diminuição. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre um ponto baixo e uma diminuição. E não esqueça de ir acrescentando também o seu enchimento. Na carreira de número 18, eu vou trabalhar agora 12 aumentos. Começo fazendo aqui o meu primeiro ponto. Ajusto ele aqui. Marco ele para a gente não se perder. Volto no mesmo ponto, faço mais um ponto baixo. Venho no próximo, trabalho 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. E assim eu vou seguir trabalhando 2 pontos baixos sobre cada ponto de base, tendo um total de 12 aumentos. Na carreira de número 19, eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento. Faço meu primeiro ponto, marco ele e logo em seguida já faço meu aumento. Vou repetir. Faço um ponto baixo sozinho, um aumento. Um ponto baixo sozinho, um aumento. E sigo trabalhando essa sequência até completar a minha volta. Agora, na carreira de número 20, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Faço meu primeiro ponto, marco ele e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento, sem nada. E eu vou fazer isso por toda a minha carreirinha de número 20 e vou seguir trabalhando desta mesma forma até o final da carreirinha de número 27, colocando apenas ponto sobre ponto. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas retas. Chegando ao final da carreirinha de número 27, eu volto aqui com vocês. Cheguei ao final da carreirinha de número 27, ficou desta forma as minhas carreirinhas retas. Vejam que eu também já posicionei e prendi aqui os meus olhinhos. Você vai posicionar eles entre a carreirinha de número 24 e 25 e vai deixar 6 pontos de distância um do outro aqui, certo? Agora, na carreira de número 28, nós vamos trabalhar aqui 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou laçar aqui o meu fio. Começo fazendo aqui o meu primeiro ponto. Marco ele. Faço o segundo, terceiro, quarto ponto baixo. E em seguida, faço a minha diminuição. Vou repetir. Faço 1, 2, 3, 4 pontos baixos e em seguida a minha diminuição. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre 4 pontos baixos e uma diminuição. Na carreira de número 29, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição. Faço meu primeiro ponto, marco ele,
faço o segundo, terceiro ponto baixo e em seguida a minha diminuição. Vou repetir. Faço 1, 2, 3 pontos baixos e em seguida a minha diminuição. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre 3 pontos baixos e uma diminuição. Na carreira de número 30, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição. Faço o primeiro ponto, marco ele, faço o segundo e em seguida a minha diminuição. Vou repetir. Faço 1, 2 pontos baixos e em seguida a minha diminuição. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre 2 pontos baixos e uma diminuição. Na carreira de número 31, eu vou trabalhar 1 ponto baixo e uma diminuição. Faço meu primeiro ponto, marco ele e logo em seguida a minha diminuição. Vou repetir. Faço 1 ponto baixo e em seguida a minha diminuição. E eu vou trabalhar essa sequência também por toda a minha carreirinha, sempre 1 ponto baixo e uma diminuição. E não esqueça de ir acrescentando o seu enchimento. Agora, na carreira de número 32, nós vamos trabalhar aqui 6 diminuições. Eu começo já fazendo a minha primeira diminuição, marco ela, ajustando aqui, faço a minha segunda, só empurrar essa fibra aqui para dentro para ela não me atrapalhar. A terceira. A quarta. A quinta. E a minha sexta diminuição. Posso agora tirar aqui a minha marcação. Venho aqui no pontinho do lado, introduzo, saio aqui no meio, laço meu fio, trago e passo direto aqui por dentro. Espicho, deixando um pedacinho pra gente poder passar costura e corto. Puxo aqui por dentro, pego a agulha de costura e agora nós vamos dar uns pontinhos aqui no topo. Para cada um dos pontos que a gente tem aqui, eu vou passar uma vez pegando apenas a alcinha aqui do lado de fora. Então, eu passo no primeiro, no segundo, terceiro, no quarto, no quinto e no meu sexto ponto. Puxo agora até fechar totalmente, ajeito aqui a minha fibra, vejo aqui qual que é o pontinho mais próximo e jogo esse fiozinho aqui pra dentro. Desta forma. Agora, é só passar algumas vezes aqui por dentro e cortar o seu excesso.
Agora nós vamos trabalhar aqui a saia, né, do vestidinho. Lembra aquela carreirinha que nós trabalhamos aqui no rosa, pegando apenas a alcinha do lado de dentro? Pois é nessas alcinhas que sobraram aqui na parte de fora que nós vamos começar a trabalhar esse acabamento. Eu pego aqui então o meu fio rosa, faço aqui um nozinho inicial, ajusto ele aqui na agulha. Venho aqui e localizo aonde que é o meu início, ó, eu vou pegar nesse sentido aqui, tá? De ponta cabeça aqui, minha bonequinha. Localizo aqui onde que é a troca de cor, ó, tá vendo aqui que tem essa quebrinha? Vejo onde que é o meu primeiro ponto, laço ele aqui. Vou prender ele aqui com ponto baixo. Desta forma. E vou subir mais 2 correntinhas. Esse daqui vai representar o meu primeiro ponto alto. Nós vamos trabalhar aqui uma sequência de um ponto alto e um aumento por toda a volta. Então, eu fiz aqui já o meu primeiro ponto, laço, no próximo, eu trabalho o meu aumento. Dou a laçada, venho no próximo, trabalho um ponto alto sozinho. Dou a laçada, no próximo, trabalho o meu aumento. E essa vai ser a sequência que eu vou trabalhar aqui por toda a minha volta. Um ponto alto e um aumento. Cheguei ao final da minha carreirinha, fechei com um ponto baixíssimo no topo daquele primeiro ponto alto que a gente havia feito, com um ponto baixo as 2 correntinhas. E agora, a carreirinha de acabamento, nós vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou fazer uma correntinha, vou voltar no mesmo ponto e fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, venho aqui no próximo ponto, deixa eu só pegar aqui, segurando diferente, porque esse aqui é bem próximo, ó, cuide para não pular ele, tá, gente? Ele tá bem pertinho desse ponto aqui, ó. Venho e faço um ponto baixo, uma correntinha. Venho no próximo, faço um ponto baixo, uma correntinha. Venho no próximo, um ponto baixo, uma correntinha. E assim eu vou seguir trabalhando por toda a minha volta agora. Um ponto baixo e uma correntinha, que é para dar esse acabamento aqui ao redor, tá vendo? Que aí ele vai ficar com uma quantidade um pouquinho maior de pontos e vai dar pra gente depois dobrar aqui a sainha para dar aquele charmezinho, tá bom? Então, eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha volta, sempre um ponto baixo, uma correntinha. Chegando ali na ponta, eu volto com vocês. Agora, com o begezinho, nós vamos dar início, então, aos bracinhos. Eu começo fazendo um anel mágico. Dentro dele, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui, fecho esse meu anel mágico. Agora, na minha segunda carreirinha, eu vou trabalhar 6 aumentos. Faço aqui o meu primeiro ponto. Marco ele. Volto no mesmo ponto, faço mais um ponto baixo. Venho no próximo, trabalho 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. 2 pontos baixos e no último também 2 pontos baixos. E agora, antes de darmos sequência, eu vou fechar totalmente o meu miolinho, apoio aqui na mesa, puxo, faço aqui o meu nozinho. Venho e faço aqui o segundo.
Na minha terceira carreirinha, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Faço meu primeiro ponto, marco ele e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento, sem nada. E eu vou fazer isso por toda a minha carreirinha de número 3, número 4 e número 5, colocando apenas ponto sobre ponto. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas retas, chegando ao final da carreirinha de número 5, eu volto aqui com vocês. Na carreira de número 6, nós vamos trabalhar um ponto baixo e uma diminuição. Faço meu primeiro ponto, marco ele e logo em seguida já faço a minha diminuição. Vou repetir. Faço um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Desta forma. Agora, na carreira de número 7, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Faço aqui o meu primeiro ponto, marco ele e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento, sem nada. E eu vou fazer isso por toda a minha carreirinha de número 7 e vou seguir trabalhando desta mesma forma até o final da carreirinha de número 12, colocando apenas ponto sobre ponto. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas retas, chegando ao final da carreirinha de número 12, eu volto aqui com vocês. Cheguei ao final da carreirinha de número 12, ficou desta forma as minhas carreirinhas retas. Eu coloquei enchimento até quase o topo, tá? Procure não colocar bem aqui no topo, porque agora nós vamos fechar aqui a base do bracinho. Então, coloque principalmente mais na parte de baixo e um pouquinho aqui na parte de cima apenas. Na carreirinha de número 13, nós vamos agora trabalhar 4 pontos baixos, pegando as duas laterais. Então, eu introduzo aqui a minha agulha no próximo ponto, dobro aqui ao meio e vou sair no pontinho bem aqui do cantinho, tá, gente? Ó, bem aqui do canto. Saio aqui, laço meu fio e trago ele pra cá. Deixa eu ajeitar, porque às vezes o primeiro ele é um pouco mais chatinho de você conseguir passar ele direitinho, ó. Passo aqui. Deixa eu trazer ele pra cá. Olha, acabou encaixando em um outro fiozinho. Deixa eu tirar ele aqui de novo. Venho aqui. Ó, trago pra cá e faço o meu primeiro ponto baixo. Venho agora no próximo ponto, saio lá atrás, laço, trago, faço o meu segundo ponto baixo. Venho no próximo, saio lá atrás. Sair direitinho aqui, ó. Laço, trago, faço meu terceiro ponto baixo. Venho no próximo, saio lá atrás e faço meu quarto ponto baixo, fechando assim o nosso bracinho. Faço agora aqui uma correntinha na ponta, espicho deixando um pedacinho de fio pra gente poder passar a costura e corto. Puxo aqui por dentro, aperto esse nozinho e está pronto aqui, então, um dos nossos bracinhos. Você vai fazer agora mais uma pecinha exatamente igual a esta. Agora, nós vamos dar início, então, às perninhas. Eu começo fazendo um anel mágico. Dentro dele, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1,
2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui, fecho esse meu anel mágico. Agora, na minha segunda carreirinha, eu vou trabalhar 6 aumentos. Faço aqui o meu primeiro ponto. Marco ele. Volto no mesmo ponto, faço mais um ponto baixo. Venho aqui no próximo, trabalho 2 pontos baixos. E eu vou trabalhar 2 pontos baixos em cada pontinho de base. Terminei a minha segunda carreirinha, já fechei aqui atrás com os nozinhos para não abrir. Na minha terceira carreirinha, eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento. Faço o meu primeiro ponto, marco ele e logo em seguida faço o meu aumento. Vou repetir. Faço um ponto baixo e em seguida o meu aumento. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha de número 3, sempre um ponto baixo e um aumento, e as carreirinhas de número 4 e número 5, apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas, chegando ao final da carreira de número 5, eu volto aqui com vocês. Agora, na carreira de número 6, nós vamos trabalhar aqui 3 pontos baixos, 6 diminuições e 3 pontos baixos. Então, eu começo fazendo o meu primeiro ponto, marco ele, faço o segundo, terceiro ponto baixo e agora eu começo as minhas diminuições. Faço aqui a primeira, a segunda, terceira, quarta, quinta e a minha sexta diminuição. Vou jogar esse fiozinho aqui para dentro para ele não me atrapalhar mais. E agora, para finalizar, 3 pontos baixos. Faço 1, 2 e 3. Na carreirinha de número 7, nós vamos trabalhar agora 4 pontos baixos, 2 diminuições e 4 pontos baixos. Então, eu faço aqui o meu primeiro ponto, marco ele, faço o segundo, terceiro e o meu quarto ponto baixo. Faço agora as minhas 2 diminuições. Venho aqui, faço a primeira e faço a segunda. Para finalizar, mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Desta forma. Na carreirinha de número 8, você vai trabalhar agora apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Então, eu faço aqui o primeiro ponto, marco ele e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento, sem nada. E eu vou fazer isso por toda a carreirinha de número 8 e vou seguir trabalhando desta forma até chegar ao final da carreirinha de número 11, colocando apenas ponto sobre ponto.
Chegando aqui ao final da carreirinha de número 11, você vai fechar e cortar o seu fio, deixando um bom pedacinho para poder fazer a costura e vai colocar enchimento aqui até o topo da perninha, certo? Feito uma das perninhas, você repete a mesma coisa e faz a segunda perninha da mesma forma, certo? Vou fazer aqui então a minha segunda perninha e em seguida já volto aqui com vocês. Agora vamos dar início então às orelhinhas. Eu começo fazendo um anel mágico e dentro dele eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui, fecho esse meu anel mágico. Agora, na minha segunda carreirinha, eu vou trabalhar 6 aumentos. Faço aqui o primeiro ponto. Marco ele para a gente não se perder. Volto no mesmo ponto e faço mais um ponto baixo. Venho no próximo, trabalho 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. 2 pontos baixos e no último também 2 pontos baixos. Agora, antes de darmos sequência, nós vamos fechar totalmente o miolinho, apoio aqui na mesa, puxo, faço aqui o primeiro nozinho. Aqui. Volto e faço mais um. Na minha terceira carreirinha, eu vou trabalhar agora 2 pontos baixos e um aumento. Faço o primeiro ponto, marco ele, faço o segundo e em seguida faço meu aumento. Vou repetir. Faço 1, 2 pontos baixos, um aumento. 1, 2 pontos baixos, um aumento. 1, 2 pontos baixos e o meu aumento. Na carreira de número 4, eu vou trabalhar agora apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Faço meu primeiro ponto, marco ele e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento, sem nada. E eu vou fazer isso por toda a minha carreirinha de número 4, número 5 e número 6, colocando apenas ponto sobre ponto. Quando você chegar ao final da carreirinha de número 6, você vai fechar e cortar o seu fio e vai dobrar a pecinha ao meio desta forma, ó. Eu deixei um bom pedacinho de fio também para poder fazer a costura, tá, gente? Então, não corte muito pequenininho. E aí, você dobre ele nesse formato aqui de conchinha, deixando o fio mais para a lateral, certo? E vai estar pronta a sua orelhinha. Depois de feito uma peça, você vai fazer mais uma exatamente igual. Agora, com o fio branco, nós vamos dar início, então, ao focinho. Começo fazendo um anel mágico. Dentro dele, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui, fecho esse meu anel mágico,
Na minha segunda carreirinha, eu vou trabalhar 6 aumentos. Faço aqui o primeiro ponto. Marco ele. Volto no mesmo ponto, faço mais um ponto baixo. Venho no próximo, trabalho 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. 2 pontos baixos e no último também 2 pontos baixos. Por enquanto, eu não vou fechar meu miolinho, tá, gente? Como a gente ainda vai fazer o bordado aqui, eu ainda não sei que parte que eu vou pegar para fazer o bordado, então eu não vou fechar o miolinho, certo? Então, vamos somente seguir trabalhando as próximas carreirinhas. Na carreira de número 3, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento. Faço o primeiro ponto, marco ele, faço o segundo e em seguida o meu aumento. Vou repetir. Faço 2 pontos baixos, um aumento. 2 pontos baixos, um aumento. 2 pontos baixos e um aumento, certo? Na carreira de número 4, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Faço o primeiro ponto, marco ele e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento, sem nada. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Desta forma. Posso tirar agora a minha marcação, venho aqui no pontinho do lado e vou fechar com ponto baixíssimo a minha carreirinha. Espicho deixando um bom pedacinho de fio pra gente poder fazer a costura e corto. Puxo aqui por dentro e aperto esse nozinho. Venho aqui e ajeito aqui a minha carreirinha, certo? Agora, a gente vai pegar um pedacinho de fio marronzinho, um pouquinho mais escuro, que é para poder fazer o bordado ali. Pego aqui um pedacinho, pego uma agulha de costura. Se você quiser usar um focinho pronto, né, aqueles com travinha de segurança, também pode, tá, gente? Essa parte, ela é opcional. Se você não quiser fazer o bordado, pode utilizar, né, o focinho pronto. Eu vou deixar esse fiozinho aqui da costura mais para a parte de baixo e vou observar aqui agora onde que eu vou fazer o meu bordado, né? Onde que vai ficar mais direitinho para eu fazer. Venho aqui no topo, vou introduzir aqui em algum cantinho, ó. Vou tentar sair, acho que mais aqui no meio. Deixa eu trazer para cá. Aqui, ó. Vou sair aqui no topo mesmo, que eu acho que fica mais fácil. Vou deixar um pedacinho de fio aqui dentro pra gente poder dar um nozinho. E eu vou trazer aqui pra parte do meio, tá? Eu não vou trazer aqui no meinho, né? Como eu disse no início, eu não sabia se eu ia passar na carreirinha de cima ou aqui, mas eu acho que eu vou passar nessa carreirinha aqui mesmo, que fica melhor. Então, eu vou trazer ele aqui, ó, entre a primeira e a segunda carreirinha, vai ser onde eu vou trazer o meu fiozinho, ó.
Venho, trago ele pra cá. E agora, vai ser só um trabalhinho de zigue-zague, tá, gente? A gente vai ir e voltar com esse fio pra poder dar o formato aqui do focinho. Cuidando pra não pegar o fiozinho ali de trás junto, ó. Venho aqui, passo umas 2 vezes aqui. Venho aqui no próximo, vou fazer a mesma coisa, ó. Aqui eu já peguei um fiozinho errado junto. Peraí. Passar aqui. Tem que sair ali no meio de novo. Ó, sai aqui embaixo. Trago, ó, cuidando esses fiozinhos, e aí eu saio aqui em cima. Saio aqui, puxo, sempre cuidando desses fiozinhos, tá, gente? Vou fazer isso por alguns pontinhos aqui, uns 3, 4 pontinhos, só cuidando aqui, fazendo em zigue-zague para poder preencher um pouquinho e já volto aqui com vocês. Passei aqui por cima em 3 pontinhos, ó, 2 vezes em cada, como eu havia dito, em zigue-zague. Agora, a gente vai passar aqui na parte de cima para poder preencher. Então, eu saio aqui novamente, aqui em cima, aqui, e vou virar aqui o meu trabalho e vou preencher a parte de cima agora. Venho aqui, e vou passar algumas vezes nesse sentido aqui. Venho aqui. Sempre ajeitando, né, a carreirinha, para não ficar muito amontoado também, tá, gente? Ó, eu venho aqui, vou sempre ajeitando para ela ficar bem fechadinha e não ficar muito amontoado os pontos somente aqui no topo, ó. Venho, passo aqui, vou virando, seguro aqui, ó, para ele poder ir se ajeitando aqui na parte de baixo, ó. Tá vendo? Passar mais uma vez, nesse sentido. Trago aqui, ó, tá vendo que daí vai ficando bem fechadinho? Trago aqui e passo mais uma vez. Passando mais uma vez, eu vou descer ali pra baixo, aqui, e vou passar mais uma vez nesse sentido aqui, tá? Somente pra preencher. Trazer aqui, trago pra cá. Ó, tá vendo? Fica bem preenchidinho, saí aqui na parte de baixo, e agora a gente vai trazer esse fiozinho aqui pra baixo, ó. Vou passar por cima do miolinho aqui, e vou trazer ele aqui embaixo, ó. Deixa eu ver qual lado que fica melhor. Acho que por aqui assim, ó. Tá vendo? Desta forma. Se você quiser, pode fazer uma boquinha aqui do ladinho também, tá? Pode trazer pro lado ou coisa, mas eu vou deixar assim. Pra mim, tá perfeito desta forma. Agora, a gente tem que dar um nozinho aqui entre esses fiozinhos que restaram, tá? Deixa eu tirar aqui a agulha. E aí, a gente corta o excesso pra não ficar esse monte de fio aqui. Venho, ó, posso virar aqui um pouquinho meu trabalho, ó, dou uma leve puxadinha, tá? Cuide para não esmagar muito os pontos aqui. Puxo um pouquinho, venho, faço mais um nozinho. Certo? Feito isso, corto aqui o meu excesso. Corto isso aqui. E posso cortar também um pouco do branco, para não ficar fio demais acumulado aqui. Ajeito, ó, venho aqui, ajeito a posição, certo? E está pronto aqui, então, o seu focinho. Agora, você vai pegar todas as partezinhas, ó, vou pegar o corpinho, aqui as patinhas, né, bracinhos, orelhinhas, e vou montar a minha ursinha aqui. Vou fazer aqui todas as minhas costuras e, em seguida, eu já volto aqui para mostrar o posicionamento das partezinhas para vocês. Terminei aqui de costurar todas as partes, né, da nossa ursinha. Eu comecei costurando o focinho, eu posicionei ele aqui alinhando com a altura dos olhinhos,
prendi com o alfinete e aí eu fui passando a costura aqui ao redor, pegando uma vez na peça e uma vez no corpinho até completar a volta. Coloquei um pouquinho de enchimento aqui dentro também, tá, gente? Como é uma parte mais volumosa aqui na partezinha da frente, procure colocar um pouquinho de enchimento para não ficar murchinho e dar mais estrutura ao focinho, certo? Como eu disse, eu posicionei aqui na altura dos olhinhos, ó, deixando um pontinho livre de cada lado, centralizando aqui também com o topo da cabecinha. Depois de costurados os focinhos, eu vim aqui e costurei as orelhinhas, também cuidando do alinhamento. Elas passam aqui na altura também dos olhinhos, ó, tanto neste lado quanto neste outro aqui, ambas passam na mesma altura. E também cuidei aqui o distanciamento, ó, dos pontos, elas têm o mesmo distanciamento. Prendi também com alfinete, tá? Todas as partes, sempre prenda com alfinete primeiro, veja o posicionamento e aí você passe a costura, tá, gente? Isso é essencial para você não acabar costurando uma parte errada ou torta. Como eu disse, cuidando aqui a parte da costura aqui, o alinhamento, eu também cuidei aqui, ó, mais ou menos com o centro da cabecinha, ó, vejam que ambas passam aqui na mesma parte. Passei a costura aqui toda ao redor, né? Aqui eu deixei um pouco mais curvadinho, né? Para dar esse formato de orelhinha. Então, aqui eu passei a costura um pouquinho mais para dentro. Completei a volta, joguei os fiozinhos para dentro e dei um nozinho entre eles. Depois disso, eu costurei aqui os bracinhos. Também, cuidando aqui o alinhamento, ó, eu passei entre a primeira e a segunda carreirinha aqui logo abaixo da cabecinha, ó, tá vendo? Ambas também cuidei aqui o alinhamento, tá? Com a cabecinha, ó, tá vendo que aqui elas passam bem retinho com as orelhinhas, tá? Também prendi com alfinete, vi o posicionamento e aí eu passei a costura pegando aqui na parte de cima e também na parte de baixo, tá? Cuide para pegar nos dois lados para ele ficar bem firmezinho. Depois disso, eu peguei e vi aqui o posicionamento, ó, para passar bem retinho aqui na parte da frente, principalmente, né? Como a gente trabalha em espiral, às vezes a parte de trás não fica tão alinhadinho, mas procure cuidar principalmente a parte da frente. E por último, eu costurei aqui as perninhas. Também a mesma coisa, posicionei, prendi com alfinetes. Cuidei aqui para ambas passarem na mesma carreirinha, ó. Vejam que elas passam aqui na mesma carreira, aqui na parte de baixo, e também na mesma aqui na parte de cima. É na última carreirinha bege aqui, antes do rosinha, que eu posicionei aqui a parte de cima. Eu deixei as minhas perninhas assim um pouco mais abertinhas pro lado. Se você quiser, né, costurar mais junto, né, ou até mais separado, isso é opcional, né? Você pode costurar da maneira que você preferir. Posicionei, cuidei aqui, ó, principalmente para os pezinhos, ó, ficarem mais para cima, né, para ficar bem direitinho. E está pronta aqui a parte dessas costuras aqui. Agora, o que que a gente ainda precisa fazer? Precisa fazer aqui o lacinho e o detalhezinho aqui da roupinha. Então, eu vou pegar e reservar aqui a minha ursinha. Vou pegar aqui o meu fio rosa e a gente vai começar pelo lacinho a fazer ali os últimos detalhes da nossa ursinha. Eu vou pegar aqui, deixa eu soltar mais um pouquinho de fio. Aqui. Vou deixar um tantinho de fio aqui para a parte de baixo, ó, que é para depois auxiliar na hora de enrolar, né, para dar aqui o formato do lacinho. Então, deixe um bom pedacinho aqui para a parte de baixo. Faço aqui um anel mágico, laço ele, faço aqui duas correntinhas, né, para poder começar. E eu vou trabalhar aqui um total de 6 pontos altos. Então, eu faço aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faço duas correntinhas, venho aqui no meio e fecho com ponto baixíssimo, desta forma. Faço agora duas correntinhas para subir
e vou repetir os meus 6 pontos altos. Faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Deixa eu soltar mais um pouquinho do fio aqui. Faço as 2 correntinhas, venho aqui e fecho com ponto baixíssimo, desta forma. Vou fechar agora o meu anel mágico. Deixa eu só desenrolar ele aqui, ó, que acabou enrolando aqui na parte de dentro. Então, eu vou espichar um pouquinho desse fio aqui, que é para auxiliar agora na hora da gente fechar o anel mágico, ó. Vou ajeitando aqui a carreirinha, né, para dar o formato do lacinho. Fecho aqui. Laço aqui o meu fio novamente. Deixa eu pegar aqui o certo. Esse daqui, ó. Tá vendo? Pego ele aqui, aperto bem, e agora eu faço aqui uma correntinha nessa ponta e corto o meu fio também, deixando um bom pedaço pra gente poder enrolar. Venho aqui, puxo. Agora, a gente vai dar o formato aqui do lacinho, ó. Venho aqui, fecho mais um pouco do anel mágico. Aqui. E a gente vai começar a enrolar. Esse aqui do anel mágico, eu vou trazer para a parte da frente, ó, passando aqui no meio, nesse sentido. E o outro, eu vou levar para o sentido oposto, ó. Tá vendo? Passei algumas vezes aqui, venho aqui e puxo, tá? É importante você puxar para dar o formato aqui do lacinho, ó, tá vendo? Passo mais umas 2 vezes agora. Deixa eu passar aqui, agarrar o fiozinho, ó. Passo mais uma. Não precisa passar muito também, eu vou passar só mais uma de cada, que eu acho que já tá bom, ó. Puxo mais uma vez. Vejo aqui se tá bonitinho o lacinho e faço os meus nozinhos, ó. Cuide para não abrir ali na frente, né, que você acabou de puxar. Venho aqui. Vou fazer o primeiro. O primeiro você aperta bem, até para firmar, né, os fiozinhos aqui na frente. E aí, você pode fazer o segundo. Desta forma. Ó, fixei ele aqui, tá bem firmezinho. Agora, você pode prender direto, mas eu não gosto de prender ele direto, porque senão ele fica muito solto. Então, o que que eu faço para poder deixar ele mais firme na cabecinha? Eu passo aqui na agulha e vou trazer ele um pouquinho mais aqui para lateral, ó. Tá vendo que na parte de trás tem esses fiozinhos aqui? Eu passo aqui mais na lateral, ó, tá vendo? Trouxe um para cá e faço a mesma coisa agora com o outro do outro lado, porque aí ele fica mais aqui nas beiradas, né? E na hora de aplicar, ele fica mais firme ali na cabecinha, então não tem perigo de acabar soltando, né? Deixando muito solto ali o lacinho na hora de aplicar. Ó, venho aqui também nos pontinhos do lado, ó, passo em 2, 3 alcinhas, já tá bom? Ó, que aí os fiozinhos eles vão ficar mais aqui na lateral. Pego aqui agora, vou pegar aqui a minha ursinha e vou aplicar aqui no topo da cabecinha. Vou aplicar bem próximo aqui a orelhinha, ó. Trago aqui, vejo aqui o pontinho mais próximo para poder jogar aqui para dentro. Ó, vou trazer para cá. Saio aqui. Já passei um aqui. Agora, vou passar o outro. Deixa eu ajeitar aqui. E agora, eu cuido aqui, ó, para passar o outro também, mais ou menos aonde que fica o fiozinho, ó. Bem aqui embaixo. E vou encontrar com aquele fiozinho que eu deixei lá na espera. Puxo, ó. Agora, antes de dar os nozinhos, eu vejo se tá bem firmezinho, se tá na posição, né, certa que eu quero que fique.
Aí você puxa aqui, vê se tá tudo ok, né? Ó, ele fica bem mais firmezinho. E agora é só dar os nozinhos aqui e cortar o excesso. Agora com o fio rosa, nós ainda vamos fazer a alça do vestido. Eu venho aqui, ó, deixando um pedacinho de fio aqui para a parte de baixo. Eu faço aqui um nozinho inicial. E eu vou subir aqui um total de 20 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Conto aqui agora de trás para frente, ó, 1, 2, 3. Na minha terceira correntinha, eu venho e faço um ponto baixo. E agora, para cada um dos pontos que cada uma das correntinhas, perdão, que a gente tem aqui, eu vou trabalhar em cima um ponto baixo, tá? Até chegar ali na ponta. Ó, vou fazer aqui junto com vocês rapidinho, só para mostrar como que você vai prosseguir quando você chegar ali, ó. Faço aqui, tá? Cuide para não deixar o ponto muito solto também nessa parte, porque senão a alcinha ela vai ficar muito grande, tá, gente? Se você vê que ficou muito grande, aí você reduz o número de correntinhas iniciais na hora de fazer ali, tá? Para mim, com 20 correntinhas deu certo, então vai depender muito da sua tensão de pontos, ó. Faço aqui, pegando apenas uma das alcinhas, ó, eu gosto só de pegar essa alcinha do lado de fora também, porque aí fica um acabamento mais bonitinho. E já cheguei aqui na ponta. Chegando aqui, eu vou fazer uma correntinha, vou espichar o meu fio também, deixando um pedacinho que é pra gente poder passar ali, e corto. Puxo aqui por dentro e aperto esse nozinho. Eu fiz aqui apenas uma alcinha, tá? Você vai fazer depois mais uma exatamente igual. Depois que você finalizar, você vai pegar aqui, um lado você já tem os fiozinhos, no outro você vai ter que cortar um pedacinho de fio para poder dar uns pontinhos e costurar. E aí você vem aqui, ó, posiciona aqui no topo, ó. E aí você vai trazer um pedacinho aqui para a parte da frente, né? Como eu disse, você vai cortar aqui um pedacinho de fio e vai jogar aqui por dentro, só dar uns pontinhos para poder fixar ele aqui. Vai passar bem pertinho aqui, ó, pode levantar um pouquinho o pescocinho, ó. E aí, o outro você vai jogar aqui na parte de trás. Eu vou passar mais aqui, ó, como se fosse o meio. Depois eu vou encontrar o outro aqui também, né, para ficar bem centralizado aqui. Mas se você quiser, pode passar mais na lateral também. Passe como você preferir. Vou fazer aqui mais uma pecinha, então, exatamente igual a esta. E aplicar elas aqui. E em seguida, já volto aqui com vocês. Apliquei aqui as alcinhas, né, do vestidinho da minha ursinha, ó, eu trouxe aqui pra frente, né, centralizando aqui com o focinho, né, e a cabecinha. Trouxe mais ou menos assim, sentido diagonal aqui, né, para poder não ficar tão retinho. E aqui na parte de trás, como eu havia dito, eu encontrei os dois fiozinhos aqui, ó. Tá vendo que eles se encontram? Também cuidando aqui o alinhamento com a cabecinha. Eu quis aplicar desta forma, né? Como eu disse, eu só joguei os fiozinhos para dentro e dei um nozinho entre eles. Se você quiser costurar de alguma outra forma, fica a seu critério. E está pronta aqui então, gente, a nossa ursinha. Ela ficou muito linda, muito fofinha. Você pode fazer também com outras combinações de cores, né? Tanto a pelezinha dela como a roupinha também fica aí na sua criatividade. Eu espero muito que vocês tenham gostado desta videoaula. Se você gostou e ainda não for inscrito, eu peço que se inscreva aqui no canal, que deixe o seu like, compartilhe com os amigos, ative o sininho na opção todas para você sempre receber as notificações de quando eu posto vídeo novo por aqui. E deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Eu espero muito vocês, então, no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá!